Oi gente, obrigada por estarem comigo em outro vídeo do Amor Vence com Edith Modesto. Como vocês sabem, eu já disse, eu trabalho com famílias, eu trabalho com o processo de aceitação dos pais, que é muito difícil. Há um outro grupo de pais, que é o Mães pela Diversidade, que começou até aqui em casa e eu faço parte dele, que é um grupo mais político, que levanta bandeira, um trabalho muito necessário, mas o meu perfil se adequa mais a trabalhar com esse início difícil, quando um pai ou uma mãe fica sabendo que tem um filho ou uma filha homossexuais. Para eles é muito difícil, ainda hoje, em 2017. Eu recebo mensagens de pais que estão sofrendo muito. Eu recebo mensagens de mães dizendo coisas muito pesadas, que elas não podem e não dizem aos filhos, claro, mas que elas sentem. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu escrevi um livro organizando as fases do difícil processo de aceitação dos pais, que é esse: o Mãe Sempre Sabe, ponto de interrogação, mitos e verdades sobre pais e seus filhos LGBTs. Mãe nem sempre sabe. Nem sempre sabe. Mãe só sabe quando o filho ou a filha dão dicas, dão sinais muito claros desde criança de que são homossexuais. Mesmo quando dão sinais muito claros, às vezes os pais não conseguem perceber. Tal é o conceito de heterossexualidade obrigatório que eles têm internalizado, eles não conseguem perceber que os filhos são diferentes. E aí, a fase da descoberta é muito difícil. Geralmente eles escondem um pouco, a maioria deles esconde um pouco a dificuldade, porque amam muito seus filhos. Alguns não conseguem nem esconder. Essa fase da descoberta é terrível. Logo depois da fase da descoberta, vem a fase da negação. Os pais tentam negar que os filhos são gays. Eles usam de todos os recursos. Por exemplo, se o filho tem um namorado, a culpa é do namorado. Meu filho não é gay, é o namorado que levou ele a esse outro menino, não fala namorado, claro, né? Esse outro menino, safado, sem vergonha, é que levou meu filho a isso, é coisa de jovem. A outra fala, é uma fase da minha filha, imagine, é porque ela tem uma grande amiga, ela está confundindo, né? E a culpa é dos amigos, a culpa é da internet, a culpa é desses tempos modernos, a culpa é dessas pessoas que ficam falando de gênero e de orientações sexuais, né? Que fazem com que os filhos da gente fiquem na dúvida, né? Então, essa fase da negação vai por bastante tempo. Depois vem a fase do luto, do estranhamento. A mãe olha para o filho e desconhece aquele filho. Aconteceu isso comigo e era terrível. Eu olhava para o meu filho e tinha a sensação de que não era meu filho, que era uma outra pessoa. E realmente é um pouco outra pessoa. E a fase do luto nos diz isso. Por exemplo, onde está o meu filho hétero? Morreu simbolicamente e apareceu um filho gay, que é o verdadeiro. E aí a gente tem que pensar assim, há um luto simbólico? Há um sofrimento muito grande, uma necessidade de uma reinvenção interna muito sofrida daquela mãe? Sim, mas há também o aspecto do renascimento. É uma pessoa que de repente teve a vantagem, teve o direito de ser ele mesmo, de ser ela mesma. E aí é um renascimento
Sou eu mesmo, a pessoa renasce, a pessoa tem o direito de ser ela mesma. E a gente ganha o filho verdadeiro, porque o filho que a gente amava não era o verdadeiro. E aí a gente entra em uma porção de fases já de aceitação, e a primeira é a conformação. Eu me conformo que eu tenho um filho gay, eu me conformo que eu tenho uma filha lésbica. A conformação já é uma fasezinha de aceitação, mas não é legal a gente só se conformar. É triste isso. Eu me conformo, eu não tenho o que fazer mesmo, então eu me conformo que a minha filha é lésbica, eu me conformo que o meu filho é gay. Coitado deles, né? Tem mães conformadas? Não. Eles vão ter mães que os amam como sempre os amaram e os aceitam como eles são, os amam como eles são. Esses são os nossos filhos muito amados, né? Mas até a gente chegar lá, realmente é difícil. Se você tiver dificuldade com isso, mãe, pai, ligue para mim, 30 31 21 06, São Paulo. Entre no nosso site www.gph.org.br. Converse com a gente. Você pode chorar sim. Uma vez uma mãe me perguntou: Edith, eu posso chorar? Pode sim. O politicamente correto às vezes atrapalha a gente. Também o mito do amor incondicional atrapalha a gente. Nós não somos mulheres maravilha, nós não somos deusas do Olimpo, nós somos pessoas, nós somos mulheres com fraquezas, com defeitos, mas o amor de mãe ninguém vence. Ninguém vence. Amigos, não se esqueçam de falar sobre esses vídeos, de compartilhar os vídeos, me ajudar a divulgar esses vídeos. Eu agradeço de coração. Um beijo.